desculpas, porque ele teve um compromisso e não pôde estar aqui hoje, não vai poder estar conosco hoje. E vamos ter a palestra do professor Elie Cheniot, que foi meu colega de residência, não vou dizer há quanto tempo para vocês não acharem que a gente é velho. O professor Elie Cheniot é professor do programa de pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental da UFRJ e professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o tema dele vai ser o personagem neurótico de Woody Allen. Obrigado. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o espaço, ao professor André, ao professor Alexandre. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Woody Allen. E vou começar colocando uma frase, um pronunciamento do grande Domingos Oliveira, que faleceu este ano, um dos nossos maiores cineastas e dramaturgos, que falava sobre o grande prazer que ele tinha em assistir um filme do Woody Allen, a ansiedade que ele experimentava quando estava para estrear um filme, tanto que ele acabava sempre indo à pré-estreia e achava que a pré-estreia ia estar sempre lotada e nunca estava lotada, mas ele, a cada ano sempre achava que ia estar lotada. E não estava lotada, segundo ele, porque o Woody Allen é para pessoas inteligentes. E as pessoas inteligentes são minoria. Me identifico muito com o Domingos Oliveira em relação a essa ansiedade, né? A cada ano é uma expectativa grande de um filme novo do Woody Allen. Desde 1982 até 2017 foi pelo menos um filme por ano, então era um acontecimento para mim e para seus milhões de fãs, um filme novo do Woody Allen. Em geral eu tento ir na pré-estreia, nem sempre consigo. E uma expectativa igual uma criança pequena que espera o Natal. Vai ver Papai Noel, vai ganhar presente. Para mim, a expectativa era sempre em relação, não mais a Papai Noel, que deixei de acreditar, já tem um tempinho, mas em relação ao filme novo do Woody Allen. Daí uma grande frustração de ano passado não ter estreado um filme novo do Woody Allen. Neste ano a gente vai ter só em janeiro do ano que vem, senão atrasarem só para me deixarem mais ansioso. Quem é o Woody Allen? Ele foi batizado, na verdade não batizado, porque ele é judeu, com o nome Alan Stuart Königsberg. Mas depois mudou oficialmente seu nome para Woody Allen mesmo. Nasceu em 1935, 1º de dezembro, está com 83 anos, vai fazer 84. Nasceu no Bronx, mas foi criado no Brooklyn. E quando ficou rico, passou a morar em Manhattan. Ele, como eu falei, desde 1982 era pelo menos um filme por ano, até 2017, com Roda Gigante. E até o momento ele fez o roteiro de 51 filmes, tendo dirigido 49 deles. Está estreando na Europa, já estreou há algumas semanas, Um Dia de Chuva em Nova York, que, como eu falei, só vai chegar ao Brasil em janeiro, vai ter essa eternidade até janeiro. Então, como eu falei, um total de 51 filmes até o momento, e já filmou um filme novo em San Sebastián, na Espanha, terminou a filmagem, mas ainda está em pós-produção. A carreira dele já começa como adolescente, não no cinema, mas escrevendo piadas e vendendo para colunistas de jornais. Ele, embora fosse um péssimo aluno na escola, ele era sempre chamado pelos professores para ler em voz alta as redações que ele fazia, porque eram sempre textos engraçados, aí o professor adorava ouvir, os colegas, era a única coisa em que ele era bom na escola. E esse talento para fazer piadas fez com que um primo dele sugerisse: por que você não manda para os jornais essas piadas que eles costumavam publicar, você pode até ganhar um dinheiro com isso, e realmente ele conseguiu e começou a ganhar até um bom dinheiro com isso. Depois de não muito tempo, ele estava ganhando mais dinheiro do que os pais só vendendo piadas para os jornais. Era uma família pobre,
Então a renda não era muito grande e ele passou a ser a pessoa mais bem-sucedida financeiramente da família. Aí ele depois vai fazer o roteiro de programas de humor no rádio, também com sucesso, e logo passa para a televisão. Em vários programas ele foi o redator, programas que tiveram grande audiência, foram programas premiados. Ele era muito bem sucedido na carreira de redator de programas de humor na televisão americana. Aí ele resolve procurar dois agentes, o Charles Joffe e o Jack Rollins, para cuidarem da carreira dele. Aí ele vai lá, mostra, leva por escrito um monte de piadas que ele tinha. Os dois adoram as piadas, mas dizem, a gente não trabalha com escritores, a gente trabalha só com diretores de cinema, com atores, mas gostaram tanto que resolveram agenciá-lo. Só que eles perceberam que as piadas eram muito mais engraçadas quando o próprio Woody Allen as contava. E sugeriram que ele se transformasse em comediante stand-up, comediante de palco. O que era impensável para ele, porque ele era muito tímido, com muita dificuldade de falar em público, e ele teria que começar do zero nessa nova carreira, teria que abandonar uma carreira de sucesso na televisão, onde ele ganhava muito bem. Por incrível que pareça, ele acabou aceitando. E no início da carreira, ele aqui como comediante stand-up, ele era muito ruim. Ele ficava muito ansioso, tinha crises de pânico antes de subir ao palco, tanto que, literalmente, muitas vezes os agentes o empurraram para subir ao palco, senão ele não conseguia. Passava o dia inteiro mal antes da apresentação. Algumas vezes se enrolava, literalmente, com o cabo do microfone, ainda bem que isso aqui não tem cabo, e deixava a plateia preocupada se ele não ia se estrangular com o cabo do microfone. E no início até ele trabalhava de graça, ele estava fazendo as apresentações para aprender. Depois de um ano ele ficou muito bom e começou a fazer muito sucesso também como comediante stand-up. Tanto que ele foi visto certa vez pela atriz Shirley MacLaine, que, se não me engano, está viva ainda, deve ter mais de 90 anos. E a Shirley MacLaine sugeriu que um amigo dela, que era produtor de Hollywood, fosse assistir o Woody Allen, porque esse produtor de Hollywood estava precisando de um roteirista para um novo filme, para uma comédia. Esse produtor de Hollywood adorou o Woody Allen, contratou o Woody Allen, e o Woody Allen faz o roteiro de O Que é a Gatinha, de 1965. Nesse filme, o Woody Allen até faz um papel pequeno, aparece como um ator pela primeira vez na carreira. É um filme que fez um grande sucesso de bilheteria, mas é um filme muito ruim. O próprio Woody Allen detestou o filme, até porque o roteiro dele foi totalmente modificado pelos produtores, inclusive pelos atores. Tem o Peter Sellers no filme, Peter O'Toole, que eram grandes astros na época, então achavam que podiam falar o que quisesse sem seguir o roteiro, mas o próprio produtor mudou muito o roteiro, o Woody Allen ficou revoltado e resolveu que jamais iria fazer um outro roteiro, a não ser que ele fosse o diretor do filme para proteger o roteiro dele. O primeiro filme que ele dirigiu, e não exatamente dirigiu, foi esse O Que é a Tigresa, de 1966, que é um filme atípico. Na verdade, era um filme japonês, com atores japoneses, falando em japonês. Ele comprou os direitos e fez uma dublagem no inglês, só que a dublagem mudando totalmente os diálogos. Aí, era um filme de espionagem, estilo 007, James Bond. Ele transformou numa comédia, porque mudava totalmente as palavras na tradução. Na verdade, não era tradução. Mas o que realmente ele dirigiu foi, pela primeira vez, foi Um Assaltante Bem Trapalhão, em 1969. Dirigiu, fez o roteiro e foi o ator principal. O Woody Allen é um grande sucesso em Hollywood, nas premiações do Oscar. Apesar de ser um diretor muito autoral, mais apreciado pelos europeus do que pelos americanos, que não se rende a exigências comerciais. Por exemplo, A Rosa Púrpura do Cairo, para quem não viu o filme, Tapas os Ouvidos, tem um final que é infeliz. Quando o filme estava pronto, em pós-produção, ainda ia ser lançado, os produtores sugeriram, por que você não muda o final para o final ficar mais alegre? A bilheteria vai aumentar muito. Ele se recusou, alegando que ele tinha feito todo o filme em função daquele final, tinha que ser aquele final, não ia mudar o final só para ganhar mais dinheiro.
E apesar de ele ser um cineasta que talvez seja, embora nascido nos Estados Unidos, em Nova York, seja muito mais europeu do que americano, ele é muito valorizado, muito premiado no Oscar. Ele até é o recordista de indicações duplas, diretor e roteirista pelo mesmo filme, nas premiações do Oscar. Em 7 vezes ele teve as 2 indicações pelo mesmo filme. Ele já foi indicado para melhor diretor 7 vezes e ganhou uma vez com o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. E foi indicado para melhor roteiro 16 vezes. Ganhou 3 vezes, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Hannah e suas irmãs e O Meia-Noite em Paris. Ele também é o recordista de indicações de melhor roteiro. Em segundo lugar está Billy Wilder. Billy Wilder é o diretor e roteirista de Quanto Mais Quente Melhor, O Pecado Mal ao Lado, Crepúsculo dos Deuses. Ou seja, era um gênio que só foi indicado só 11 vezes. Em segundo lugar, e o Woody Allen 16 vezes. Além disso, muitos atores que atuam em filmes do Woody Allen ganharam o Oscar. Mira Sorvino no Poderosa Afrodite, Diane Keaton, que foi namorada do Woody Allen, mas não na época do filme, em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Diane Wish ganhou 2 vezes no Hannah e suas irmãs, depois no Tiros na Broadway. Hannah e suas irmãs também deu o Oscar para o Michael Caine. A Kate Blanchett, mais ou menos recentemente, ganhou pelo Blue Jasmine. E a Penélope Cruz ganhou pelo Big Cristina Barcelona. Tá, a gente pode até argumentar. O Oscar não é um bom parâmetro. Muita porcaria já ganhou e gênios não ganharam. Alfred Hitchcock até foi indicado 5 vezes, não ganhou nenhuma como melhor ator. Charles Chaplin ganhou só uma como para autor de música, pela música, uma música que ele compôs. Chaplin nunca ganhou como melhor ator, como melhor roteirista, como melhor diretor. E a Gwyneth Paltrow ganhou como melhor atriz, né? É uma atriz, no máximo, considerada fraquinha, bonitinha, mas nem tanto, e hoje em dia praticamente só faz papel de namorada de super-herói. Quando ela ganhou, ela disputou com grandes atrizes americanas e com Fernanda Montenegro, isso em 1999, que tem uma atuação, para quem vê o filme, extraordinária no Central do Brasil, que, aliás, concorreu para melhor filme estrangeiro. Obviamente, nem a Meryl Streep, que estava concorrendo, ganhou, muito menos a Fernanda Montenegro, uma brasileira, sul-americana, iria ganhar o Oscar. O que mostra que o Oscar não é assim tão fidedigno em relação à qualidade artística de uma obra, de um filme. O Woody Allen também, ele teria tudo para nunca ganhar o Oscar, porque ele deprecia muito esse tipo de premiação. Ele acha que, na verdade, o Oscar e outras premiações para a arte são, na verdade, concursos de popularidade. Não tem, é diferente, ele faz essa comparação com uma corrida, no atletismo. Quem é melhor? É o que chega primeiro. Como é que você vai julgar que um filme é melhor que outro, que um ator teve um desempenho melhor do que outro, etc. Então, por isso, ele jamais vai às premiações do Oscar. Em 1978, o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa estava concorrendo às 5 principais categorias. Melhor filme, melhor diretor, ele, melhor roteirista, ele, melhor ator, ele, e melhor atriz, Diane Keaton. Ganhou em 4, só ele como melhor ator não ganhou. Mas ele simplesmente nem apareceu na festa do Oscar. As premiações do Oscar eram sempre em segundas-feiras, depois passaram a ser em domingos, e toda segunda-feira à noite ele tinha um compromisso, que era tocar com a banda de jazz dele no Michael's Pub, lá em Manhattan, em Nova York. Então ele alegou, não posso faltar, toda segunda-feira tem esse compromisso, por que eu vou à festa do Oscar? Ele conta, não sei se é verdade, que só no dia seguinte, lendo o jornal, o New York Times, quando estava tomando café, que ele descobriu que tinha ganhado o Oscar de melhor diretor, melhor roteirista. Mas o Annie Hall, que é o título original do Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, concorreu com Guerra nas Estrelas. O primeiro, né? Eu lembro de pegar uma fila enorme no Cinema Rox, que ainda existe, quarteirão inteiro de fila, dava a volta, eu fiquei na fila para ver o Guerra nas Estrelas. E não vi o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa no cinema pela primeira vez. A primeira vez que eu vi deve ter sido na televisão, dublado, provavelmente.
acabei de contar uma mentira para vocês. Falei que o Woody Allen nunca foi à festa do Oscar. Ele foi uma única vez, no ano de 2002, mas nenhum filme dele estava concorrendo em nenhuma categoria. Ele foi para homenagear Nova York, no ano seguinte ao atentado das Torres Gêmeas. A cidade extremamente traumatizada, o mundo traumatizado, e ele, por ser um cineasta muito identificado com a cidade, foi chamado para participar da premiação. Ele faz uma apresentação de comediante stand-up. Foi uma coisa surpresa, não foi anunciado, ninguém esperava que ele iria aparecer. Por acaso eu estava assistindo, e foi uma enorme surpresa, que já era público, que ele se recusava a ir às festas do Oscar. Eu vou mostrar o iniciozinho da aparição, aparição, não, da participação, obrigado, dele na entrega do Oscar, lá em 2002. O início que não é legendado e é muito longo o vídeo. More than the usual reasons to love New York lately. Saiu da... A Whoopi Goldberg, né, que tinha ganhado o Oscar pelo Ghost, como coadjuvante, mas em anos anteriores, que faz apresentações e chama Woody Allen. Sempre a mesma coisa, né? We have more than the usual reasons to love New York lately. She's been battered, she's grieving, and she fills her island with resilience and pride. And the movies have always loved New York. It's the naked city of 8 million stories. And one of her long string of admirers is with us tonight. A New York landmark, a movie icon, a filmmaker whose heart has never strayed too far from the heart of the city. This artist, more than anyone else, has created a vision of New York that the world has joyously shared. And it is his love for New York that brings him here tonight. Ladies and gentlemen, it is my pleasure and my honor to introduce Mr. Woody Allen. Thank you. Thank you very much. That makes up for the strip search. Let me tell you why I'm here exactly. About 4 weeks ago, I was sitting home in my apartment in New York, and the phone rang, and a voice on the other end said, "This is the Motion Picture Academy Arts and Sciences." And I... Não vou... Como eu falei, o vídeo é longo e não está legendado, mas é uma apresentação muito engraçada, como comediante stand-up, como se estivesse voltando ao início da carreira. Ele conta, estava em casa, aí me ligaram da Academia de Hollywood, se identificaram. Aí ele diz, entrei em pânico, achando que iam pedir de volta os Oscars que eu tinha ganhado. Aí explicam para ele, não, vamos te chamar para homenagear a cidade de Nova York. Aí ele retruca. Por que vocês não chamaram o Spike Lee, o Martin Scorsese? Aí deu 15 nomes de cineastas que também são muito ligados à cidade. Aí ele diz que responderam para ele, sim, mas eles não estavam disponíveis. Falei no Novo Neurótico, Noiva Nervosa.
filme super premiado na premiação do Oscar de 1978, mas na verdade o título original é Annie Hall, que é o nome da personagem que a Diane Keaton faz. O título é só no Brasil que tem esse título, é muito estranho porque no filme não tem ninguém noivo, ninguém se casa. Só serve de gancho para a gente, porque tem a palavra neurótico. E eu vou abordar essa questão do Woody Allen, do personagem neurótico do Woody Allen. Embora na psiquiatria atual o termo neurótico já esteja abolido desde 1980 com o DSM-3, eu vou cometer essa falha e explorar esse conceito nos filmes do Woody Allen. O Woody Allen, nos seus primeiros filmes, ele estava sempre como ator, e era o personagem principal, fazia o personagem principal, e praticamente sempre com a mesma aparência. E era uma aparência que é idêntica à aparência dele fora das telas. Ele não tinha que usar um disfarce, roupa diferente. O Chaplin, em contraste, para se transformar no vagabundo, ele tinha que usar o chapéu coco, o bigode postiço, o fraque largo e velho, a bengala, aí sim ele se transformava no Carlitos. O Groucho Marx, né, dos irmãos Marx, que fizeram muito sucesso na década de 1930, ele também tinha que se disfarçar para se transformar no personagem. Também bigode postiço, o charuto, também usava um fraque, aí sim ele virava o personagem. No Diário não, ele fisicamente é igualzinho nas telas e fora das telas. E as características de personalidade desse personagem também se repetem através dos filmes. Para muitos é o mesmo personagem em cada um dos filmes. Seja no mais antigo como Bananas, no Annie Hall, da década de 1990, Crimes e Pecados, é um personagem neurótico, seja lá o que isso significa, ansioso, depressivo, hipocondríaco, com medo da morte, muitas preocupações existencialistas, Deus existe, qual o significado da vida, um personagem inseguro, muito tímido, especialmente com as mulheres, desajeitado, porém muito inteligente, culto, muito freudiano, muito romântico, muito urbano, muito nova-iorquino e, acima de tudo, muito engraçado. E esse personagem é encontrado também em historinhas de quadrinhos, umas tirinhas de jornal que há muitas décadas eram publicadas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, na época no Jornal do Brasil. E é o mesmo personagem, não por acaso o personagem é igualzinho ao Woody Allen e ele se chama Woody Allen. Aqui numa cena que ele está com essa na lista dele, no Brasil chamou Doutora Fobíaca, tem várias historinhas, várias dessas tirinhas dele nas sessões de análise, e sempre com essa mesma analista. Além disso, em filmes de outros diretores, com outros roteiristas, o Woody Allen apenas como ator, ele repetiu esse personagem neurótico. Por exemplo, tem um filme de 1967, Cassino Royale, que é uma sátira aos filmes de James Bond, 007. Ele faz o papel de Jimmy Bond, que é um sobrinho do James Bond. No final a gente descobre que ele era o vilão. Mas era um vilão totalmente atrapalhado, covarde, neurótico, que tinha um plano de criar uma guerra biológica e espalhar pelo mundo um bacilo que ia matar todas as mulheres feias e todos os homens com mais de 1,40 m de altura. Ou seja, ia ficar um mundo, um paraíso para ele. Em 1998, ele atua, só fazendo a dublagem, no filme de animação, o Formiguinhas, com Z no fim. E ele faz o principal personagem. E é uma formiguinha neurótica. Na primeira cena, a formiguinha está deitada numa árvore, com uma outra formiga atrás dele, como se fosse uma sessão de análise. Aí se lamuriando, se dizendo inseguro, fraco, foi rejeitado pela mãe, que era ansioso, um personagem fóbico, também um baixinho e muito medroso. Uma curiosidade que ele faz até par romântico com a Sharon Stone, que é aquela do Instinto Selvagem, né? E em filmes do Woody Allen, outros atores também fazem o papel do Woody Allen neurótico. Tudo Pode Dar Certo é esqueci o nome dele. Larry David, o Michael Caine no Hannah e Suas Irmãs. Aliás, tem 3 Woody Allen no Hannah e Suas Irmãs. O Michael Caine, o Max von Sydow, que fez muitos dos filmes com Bergman, e o próprio Woody Allen faz o papel do Woody Allen. Jason Biggs no Igual a Tudo na Vida,
Kenneth Branagh no Celebridades, Jesse Eisenberg no Café Society, o John Cusack no Tiros na Broadway, Owen Wilson no Meia-Noite em Paris, Will Ferrell no Melinda e Melinda, e até mulheres fizeram papel de Woody Allen nos filmes do Woody Allen. A Mia Farrow no Alice, simplesmente Alice, e a Jude Davis no Celebridade. Aqui fazendo uma ponta, não sei se dá para reconhecer, está muito pequenininho, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que era um filme sobre celebridades, ele era um grande especulador do mercado imobiliário. Aí tem uma piadinha que ele fala que ele vai derrubar a Catedral de St. Patrick, lá em Nova York, em Manhattan, e construir um prédio altíssimo, alto no lugar. Então a gente viu muitas semelhanças entre o Woody Allen da tela e o Woody Allen fora da tela no mundo real. Será que um é igual ao outro? Eles são a mesma pessoa? Será que o Woody Allen não representa, ele simplesmente manda ligar a câmera e se comporta como ele é na vida real? Mostrar a abertura do Noiva Neurótico, Noiva Nervosa, em que o personagem do Woody Allen, Alf Singer, fala de uma visão muito depreciativa, muito negativa da vida, fala diretamente para a plateia, como se fosse uma apresentação de comediante stand-up. There's an old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain resort, and one of them says, "Boy, the food at this place is really terrible." The other one says, "Yeah, I know, and such small portions." Well, that's essentially how I feel about life, full of loneliness and misery and suffering and unhappiness, and it's all over much too quickly. The other important joke for me is one that's usually attributed to Groucho Marx, but I think it appears originally in Freud's Wit and its relation to the unconscious. And it goes like this, I'm paraphrasing. I would never want to belong to any club that would have someone like me for a member. It's the key joke of my adult life in terms of my relation. Não vai dar tempo, senão a gente não vai perder o almoço, de ver até o fim do vídeo. Mas nesse monólogo ele fala, né, como a vida é cheia de tristeza, decepção, não sei mais o que. Além disso, termina rápido demais. No mesmo filme tem uma cena em que ele vai a uma livraria com a namorada, a Annie Hall, feita pela Diane Keaton, e fala de uma outra forma dessa visão muito negativa que ele tem da vida. Para ele, a vida é dividida entre o horrível e o miserável. Aí ele diz, o horrível são as doenças terminais, pessoas cegas, aleijadas, e o miserável é todo o resto. Então você deve até agradecer por ser apenas miserável, porque ser horrível é muito pior. Em entrevistas ou conversas com biógrafos dele, ele diz que esta é justamente a visão que ele tem da vida, dividida entre o horrível e o miserável. E sempre usa palavras muito depreciativas para falar do mundo real, da vida, se refere aos horrores da realidade, um mundo como um lugar pavoroso e desagradável, a realidade como um lugar triste. Como eu falei, esse personagem neurótico do Woody Allen tem muitas preocupações existencialistas, especialmente em relação à existência de Deus, o medo da morte. Mostrar uma cena que aborda bastante isso do Hannah e suas irmãs. Now, why do you think that you would like to convert to Catholicism? Well, because, I've got to have something to believe in. Otherwise, life is just meaningless. I understand, but why did you make the decision to choose the Catholic faith? First of all, because it's a very beautiful religion, and it's a strong religion. It's very well structured. I'm talking now, incidentally, about the against school prayer, pro-abortion, anti-nuclear wing. So at the moment you don't believe in God? No, and I want to. I'm willing to do anything. I'll dye Easter eggs if it works. I need some evidence. I gotta have some proof. If I can't believe in God, then I don't think life is worth living. It means making a very big leap. Yes, well, can you help me? I don't understand. I thought you would be happy. How can we be happy? But because I never thought of God in my life, now I'm giving it serious thought. Catholicism? Why not your own people? Because I got off to a wrong foot with my own thing, but I need a dramatic change in my life. You're going to believe in Jesus Christ? I know, it sounds funny, but I'm going to try. But why did we raise you as a Jew? So just because I was born that way, I'm old enough to make a mature decision.
But why Jesus Christ? Why, for instance, shouldn't you become a Buddhist? Oh, that's totally alien to me. Well, you're getting on in years, right? Aren't you afraid of dying? Why should I be afraid? Because you won't exist. So? That thought doesn't terrify you? Who thinks about such nonsense? Now I'm alive. When I'm dead, I'll be dead. I don't understand. Aren't you frightened? Of what? I'll be unconscious. I know, but never to exist again? How do you know? But it certainly doesn't look promising. Who knows what it'll be? I'll either be unconscious or I won't. If not, I'll deal with it then. I'm not going to worry now about what's going to be when I'm unconscious. Mom, come out. Of course there's a God, you idiot. You don't believe in God? But there's a God, then why is there so much evil in the world? Well, just on a simplistic level, why were there Nazis? Tell him, Max. How the hell do I know why there were Nazis? I don't know how the can opener works. Então, um problema técnico da internet é o nosso grande rubro-negro, o Mauro, tem que mexer aí de novo. Woody Allen, conversa com biógrafos, diz que se sente exatamente assim, como esses personagens dele, e atribui isso a ele se identificar com autores como Kafka, Dostoiévski, ou cineastas como Bergman, que abordam muito essas questões em relação à existência de Deus, o significado da vida, etc. Então, ele falando em entrevistas, em conversas com biógrafos, sempre colocando essas questões, que são as verdadeiras questões para ele, são mais importantes que as políticas, por exemplo, são essas questões existenciais. E faz muitas piadas, inclusive fora dos filmes, sobre essas questões, sobre a existência de Deus. Ele diz, por exemplo, se Deus existe, espero que tenha uma boa desculpa. Ou em relação ao medo da morte. Não quero atingir a imortalidade através do meu trabalho, quero atingir a imortalidade não morrendo. Ou não é que eu tenha medo da morte, eu não quero estar por perto quando acontecer. Agora vou mostrar uma cena de um documentário sobre ele, que ele é entrevistado, que ele fala dessa questão do medo da morte. My mother always used to say I was a very sweet, happy kid right from the start. And then somewhere around 5 or so, I turned grumpier or sour. I can only think when I became aware of my mortality, I didn't like that idea. What do you mean this ends? This, you know, this doesn't go on like this. No, it ends. You know, you vanish forever. Once I realized that, I thought, hey,
deal me out. I don't want to play in the scam. And I never was the same after that. He's been depressed. E agora um trecho de uma entrevista coletiva que ele concedeu durante o Festival de Cannes, na França. Ele estava lançando o filme Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos. Aí um jornalista perguntou para ele sobre essa questão de como ele via a morte. Here. Your film says many things about death. So I'd like to ask, how's your relationship with death now? My relationship with death remains the same. I'm strongly against it. And, Ele ia até emendar a piada, ou ia ampliar a piada, nem precisou, porque estava todo mundo morrendo de rir. Né? Voltando à neurose do Woody Allen, será que ele sofre de claustrofobia? Pelo menos o personagem dele no Misterioso Assassinato de Manhattan sofria. I don't know. I just know this is very deep stuff. You should not be here. I'm scared. This is creepy. I don't like it. Oh, my God. What is it? Don't tell me to relax. I'm a world-renowned claustrophobic, and I can't breathe. I'm phobic. No, it's okay, Larry. Oh, Jesus, claustrophobia and a dead body. This is a neurotic stress. Ficou bem claro que o Woody Allen não é o ator adequado para protagonizar um thriller. O Misterioso Assassínio em Manhattan, sábado à noite, no Sony. O sotaque, acho que é propaganda da TV portuguesa. Será que o Woody Allen na vida real tem claustrofobia? Ele diz que sim. Falou certa vez. Ainda tem os mesmos problemas. Ainda não passo em túneis, ainda não gosto de elevadores, ainda tem dificuldades com o contato social. Na década de 1990, ele estava viajando com a Mia Farrow e as crianças pela Europa, iam numa pousada para uma pousada na Noruega. Aí estava bem pertinho para chegar, só tinha que atravessar um pequeno túnel. Aí ele se recusou terminantemente, não vou passar. Tiveram que dar a maior volta, o que estendeu o caminho em mais de 2 horas. Parece muito de psicanálise nos filmes do Woody Allen. Isso aqui é até um artigo numa revista científica, médica, que aborda os filmes do Woody Allen, como ele mostra a psicanálise. Para dar alguns exemplos, no Histórias em Quadrinhos, ele com a Doutora Fobíaca, no Nova York Nova Nervosa, o curioso que está ao mesmo tempo, ele com a analista dele e a namorada, a Annie Hall, com a analista dela. E é um casal que está em crise e eles estão falando das mesmas coisas. E chega uma hora que os respectivos analistas fazem a mesma pergunta para cada um. Qual é a frequência que vocês têm em relações sexuais? Aí a Diane Keaton, Annie Hall, diz, o tempo todo, 3 vezes por semana. Aí a mesma pergunta para o personagem do Woody Allen, Bob Singer, quantas vezes por semana, qual a frequência que vocês têm em relações sexuais? Ele diz, quase nunca, 3 vezes por semana. No Zelig, ele é hipnotizado pela psiquiatra, feita pela Mia Farrow, e ele tenta resistir, entra em hipnose, aí alega que ele dá aula de masturbação, que ele se chegar atrasado, os alunos começam sem ele. No Dirigindo no Escuro, ele é um diretor de cinema que fica cego subitamente, tem uma cegueira histérica, uma amarose histérica pelo estresse, e vai procurar o analista. E no Bananas a gente vai ver uma cena agora de uma sessão de análise que o personagem está. I was always very shy when it came to girls.
I remember when I was a little boy, I once stole a pornographic book that was printed in Braille, and I used to rub the dirty parts. And I guess I had a good relationship with my parents. They very rarely, I think they hit me once, actually, my whole childhood. They started beating me on the 23rd of December, 1942, and stopped beating me in the late spring of 44. I don't know, I was a nervous child. I was a bedwetter when I was younger. I used to sleep with an electric blanket, and I was constantly electrocuting myself. It's funny, I had this dream that I've had since I was a child. I had it again one night last week. O Diário, inclusive, fora dos filmes, faz piadas sobre psicanálise. Disse uma vez, faço análise há 30 anos e a única frase inteligente que já ouvi do meu analista é a de que preciso de tratamento. Ou um comentário criticando os altos preços do tratamento analítico. Em Viena, em 1905, por $5 você podia ser analisado pelo próprio Freud. Por $10, Freud deixaria que você o analisasse. E por $15, ele não apenas o analisaria, como passaria suas calças a ferro. Na vida real, o Diário se tratou durante 36 anos consecutivos em psicanálise. Começou aos 20. Aos 20 anos ele era pobre ainda e fazia 5 vezes por semana na clínica social do Instituto de Psicanálise lá de Nova York. Um episódio interessante que ele já cineasta, estava filmando Bananas, fazia análise, só que as filmagens foram em Porto Rico. Aí ele não podia ir às sessões com o analista em Manhattan. O que ele fez? Ele fazia sessões por telefone. Ligava lá de Porto Rico e ficava batendo papo com o analista que estava lá em seu respectivo consultório em Nova York. Então vamos responder a pergunta, será que o Woody Allen é o próprio personagem? O Woody Allen diz que não. Muitos críticos de cinema, muitos fãs, muitos jornalistas juram que o Woody Allen é o próprio personagem. Várias vezes ele é perguntado sobre isso e reiteradamente, recorrentemente, ele diz não, meu cinema não é autobiográfico. Com a minha vida real. Qual a minha resposta? Os filmes do Woody Allen são autobiográficos? O personagem neurótico que a gente vê nas telas é o próprio Woody Allen? Respondo que sim e respondo que não. Sim e não. Em primeiro lugar, voltando ao Domingos Oliveira, toda obra artística é autobiográfica. O cineasta vai colocar muito de si próprio no filme, nos personagens. O pintor na tela vai colocar muito de si, o escultor na escultura, o autor de teatro nos personagens da peça, etc, etc. Não tem como não estar presente o autor em sua obra artística. O Woody Allen, embora negue que os filmes sejam autobiográficos, que ele seja aquele personagem, ele reconhece que ele criou o personagem com base em ele mesmo. Que o personagem é baseado nele, mas ele exagera, distorce o personagem para transformar, distorce a própria pessoa, para que é um personagem mais engraçado que a pessoa real. Ou seja, o Woody Allen que a gente vê nas telas, nas tirinhas de jornal, etc., seria uma caricatura do homem Woody Allen. O Woody Allen tem milhões de fãs no mundo que se identificam muito, não apenas gostam dos filmes dele, se identificam muito com esse personagem neurótico dele. Por quê? Em primeiro lugar, porque esse personagem tem questões que não são idiosincráticas, não são específicas dele. São universais, são questões de todo ser humano. Qual o sentido da vida? Por que estamos aqui? Para onde vamos depois da morte? Vamos para um lugar depois da morte? O medo da morte? Deus existe, não existe? As relações humanas, as relações amorosas, são questões de todos nós que estão muito explícitas nesse personagem, o que faz com que nós nos identifiquemos com esse personagem. E esse personagem ele tem uma aparência frágil, o que facilita com que a gente se identifique com ele. Cerca de 2 meses atrás, eu estava em Belo Horizonte, numa mesa sobre psiquiatria e cinema. Aí tinha um crítico de cinema, o Pablo Vilaça, lá de BH mesmo, que fez um comentário bem interessante. Ele falou assim,
Não por acaso o Batman, o Super-Homem, citou vários super-heróis, todos eles são órfãos. Por que isso é feito? Isso não é casual, não é coincidência. O roteirista quer que a gente se identifique com esse personagem, porque é natural do ser humano se identificar com o mais frágil, com o inferior, com aquele que é fraco, que é frágil. E o personagem neurótico já é muito frágil, ele é neurótico, medroso, inseguro, tem uma aparência física frágil, usa óculos, é baixinho, muito magro. Então, isso facilita com que a gente se identifique com esse personagem. E é um personagem muito popular porque a gente se identifica com ele e ele é engraçado. Ele permite, através da identificação, com que nós possamos rir de nós mesmos, das nossas fragilidades, dos nossos medos, das nossas inseguranças. Isso traz um grande alívio para a plateia. É altamente saudável quando a gente consegue rir da gente mesmo. E é um personagem que, apesar de todas as dificuldades, todas as fragilidades, limitações, supera essas dificuldades e quase sempre triunfa. Na vida amorosa, em um monte de filmes, ele foi par romântico da Diane Keaton, ele ficou com a Mia Farrow, com exceção do Crimes e Pecados, em que em nenhum momento ele consegue o amor dela. No Todos os Dias a Gente Ama, ele conquista a Julia Roberts. No Escorpião de Jade, a Charlize Theron é apaixonada pelo personagem dele. Então é muito bom se identificar com um personagem que se dá tão bem, apesar de todas as dificuldades. Aqui uma imagem do Woody Allen com a estátua que foi erguida em Oviedo, na Espanha, em homenagem a ele. Então eu concluo, essa é a primeira das 19 conclusões que eu vou fazer, mas já estou terminando, que o Woody Allen é o personagem neurótico, é ele mesmo, sim, mas cada um de nós também é esse personagem neurótico do Woody Allen. A primeira autopropaganda das 3 que eu vou fazer é desse livro, que escrevi com o professor Landeira da PUC, Cinema e Loucura, em que a gente aborda 184 filmes para usar como exemplos clínicos de transtornos mentais. Então, por exemplo, falar de Mr. Jones para ilustrar transtorno bipolar, Uma Mente Brilhante para ilustrar a esquizofrenia. E tem muito transtorno mental em filmes do Woody Allen. A gente viu no Dirigindo no Escuro, ele tem uma amorose histérica. No Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, parece distimia, né? Essa visão. Está sempre triste, deprimido, uma depressão com leve intensidade, mas com um curso contínuo, ou seja, como é a distimia. Ele é hipocondríaco no Hannah e Suas Irmãs, tem uma timidez patológica em relação às mulheres no Sonho Sedutor, e como a gente viu, claustrofóbico no O Misterioso Assassinato em Manhattan. Tive muitos encontros com o Woody Allen nas salas de cinema, na minha casa, primeiramente na TV, depois vendo VHS e mais recentemente DVDs. Mas tive um encontro com ele na vida real, que eu retrato nesse livro de crônicas, ou de Facebook. O Woody Allen, como eu falei, ele tem toda segunda-feira um compromisso, que é tocar com a banda de jazz dele, lá em Manhattan. Não é mais no Michael's Pub, agora é no Café Carlyle, que é o bar-restaurante do Hotel Carlyle na Avenida Madison. E vou mostrar um trechinho de uma apresentação dele, tocando clarinete. O vídeo é longo, a música é uma delícia, mas senão a gente não almoça. Em 1999, eu queria muito assistir a apresentação do Woody Allen. Ele já estava no Café Carlyle. E eu só saí daqui do Rio de Janeiro, só reservei, paguei o pacote, né, hotel, avião. Quando eu consegui reservar por fax,
o local, uma mesa para assistir a apresentação do Woody Allen com a banda dele. Eu não era o bilionário que eu sou hoje em dia, então em 1999 não era tão simples para mim viajar para Nova York. Então raspei todas as minhas economias, vendi o carro, vendi o apartamento e fui para Nova York, como eu falei, só depois que a reserva estava feita. E até chegando no aeroporto, a primeira coisa que eu fiz foi ir para o hotel. Deixei as malas lá, mas mal cheguei ao quarto, já saí para ir a pé lá para o Café Carlyle para confirmar. Ah, a reserva está confirmada? E estava, felizmente. Morrendo de medo do Woody Allen pegar um resfriado, não aparecer. Cheguei num sábado e era segunda-feira, então tinha 2 dias de ansiedade. Mas ele apareceu. É um lugar bem intimista, pequeno. Então eu estava do Woody Allen à distância que eu estou do professor Alexandre Valença. Então, mas tinham me dito 2 coisas. Pessoas que tinham assistido a apresentação dele me avisaram em relação a 2 coisas. Não pode tirar foto e não pode pedir autógrafo. Ah, pô, que pena, mas tudo bem, vou ver o Woody Allen. Durante a apresentação, todo mundo batendo foto dele. Flash na cara dele. Durante as músicas, não era só quando terminava e tinha os aplausos, não. O tempo todo, flash na cara dele, a curta distância. Todo mundo batendo foto dele, menos eu. Tinha sido avisado que não podia. Eu acho que não podia mesmo, mas estava todo mundo batendo, menos eu. Tinha levado uma máquina fotográfica, né? Cara, eu fui ao Nova York só para ver o Woody Allen, mas já que estava lá, eram 9 dias do pacote, ia passar um pouquinho e tirar fotos. Mas deixei a câmera no quarto do hotel. Não havia os celulares que existem hoje com câmera. Então, pô, que raiva. Então não consegui tirar foto do Woody Allen. Terminou a apresentação, todo mundo em cima dele para pedir autógrafo. Todo mundo, menos eu. Aí acabei indo na segunda leva. Ele estava um pouco distante. Eu, please, falei com o Woody Allen. A única palavra que eu falei com ele foi please. E ele entendeu meu please com sotaque carioca. Parou e se dispôs lá. Aí eu estava com um guardanapo de papel e uma caneta. E ficou sem saber o que fazer porque não tinha onde apoiar. Ele estava de pé, eu também. Estava em pé, eu também. Aí uma boa alma atrás de mim, que foi pedir autógrafo também, estava com um livro, uma agenda, serviu de apoio. Aí o Woody Allen me deu o autógrafo e ficou com a minha caneta. Até hoje ele não devolveu a minha caneta. Era uma caneta vagabunda de laboratório farmacêutico, mas era a caneta que ele usou para me dar o autógrafo. E eu acho que quando eu passei pela caneta, eu esbarrei na mão dele, com a minha mão. Eu acho uma questão polêmica, né? Mais uma polêmica envolvendo o Woody Allen. Minha analista jura que eu fiz de propósito. Freud com certeza diria que eu fiz de propósito. Até eu acho que eu fiz de propósito. Mas a única coisa que não é polêmica é que até hoje eu não voltei a lavar as mãos. Então, a mão que esbarrou no Woody Allen, não voltei a lavar. Aqui está o autógrafo dele, né? O logotipo do Hotel Carlyle, né? Do Café Carlyle. Está na parede do escritório lá em casa. E se por acaso eu morrer um dia, por favor, bote no caixão o autógrafo e uma bandeira do Flamengo, naturalmente. Aí a última propaganda, para terminar mesmo, o livro que em junho eu publiquei sobre o Woody Allen, que justamente aborda essa questão, se ele é mesmo o personagem que está nos filmes. E é um livro que tem uma abordagem diferente, não é? Aborda um filme, depois outro, não, são por temas. Então, por exemplo, psicanálise. Aí mostra como a psicanálise aparece nos filmes, em seguida a psicanálise na vida dele. Vida amorosa, nos filmes, e como é na vida dele. Infância, como é mostrado nos filmes, na vida dele. Questão da fama, celebridade, nos filmes e na vida dele. Obrigado. Poxa, professor Eli, por que temos que terminar a apresentação em virtude do almoço? Qual o sentido do almoço na vida das pessoas? Bom, quero parabenizar o professor Eli, certamente uma das apresentações
mais prazerosas, mais agradáveis que eu já ouvi, né? Impressiona o conhecimento profundo que o professor ele tem a respeito do Woody Allen e da sua obra, né? Enfim, o cuidado dessa apresentação, né? De inserir pequenas filmagens. Então, muito obrigado ao professor Eli. Eu vou abrir para perguntas, comentários na plateia. Professor Márcio Amaral. Eu sou um contemporâneo da estreia desses filmes e assisti uma boa parte deles de início. A partir de um certo momento comecei a sentir que estava ficando muito caricatural, mas o problema talvez seja meu. Eu diria que há 2 filmes, pelo menos, que são totalmente diferentes na história dele e que, para mim, são maravilhas. Um é o Brother Danny Rose, que é um filme que ele é um empresário de artistas falidos. E o lirismo. Eu achei que faltou a palavra, talvez, lirismo, porque a arte, para mim, sem lirismo, ela não... E ali o lirismo é transbordante. O outro é o que eu não lembro, Castigo e Punição. Isso. Que aí é um drama profundamente trágico e ele mostrou uma capacidade que não vi em outros momentos. Grandes filmes, mas a partir de um certo momento. Agora, essa questão do pessimismo, para mim, é um cacuete de intelectual, viu? Faz parte de achar, mostrar para ser profundo, que tem que ser pessimista. Agora, o tempo todo ele está falando da vida, da afirmação da vida. Pessimismo em arte não existe, gente. A pessoa, quando faz uma arte pessimista, ela está afirmando a vida, né? Está tentando mostrar uma superioridade, mas a própria arte é uma afirmação da vida. E, curiosamente, numa das coisas que ele está ali falando em relação a isso, ele termina com o quê? Com o Scherzo da 9ª Sinfonia de Beethoven, que tem a sua ode à alegria. E que é a maior afirmação de vida diante da maior tragédia pessoal do próprio Beethoven, né? Então, esse cacuete a gente precisa superar, sabe? Essa coisa de estar falando mal da vida. E Freud caiu nisso, né? A história da mal-estar na civilização, sabe? Para mim é coisa de completamente em decadência. E para mim ele faz sempre a ode à alegria, o tempo todo, ele fazer dessa situação trágica da vida uma afirmação. Isso para mim é o melhor lado. Parabéns, Eli. Essa reviver. Obrigado, professor Márcio. Uma curiosidade, o Brother Danny Rose é baseado na história de um dos agentes dele, o Jack Rawlins. No filme, o personagem do Woody Allen, o Danny Rose, é um agente de artistas, como você falou, e ele é traído por um cantor italo-americano. Quando ele começa, ele ajuda o cara, inclusive na vida amorosa dele, faz tudo por ele. Aí quando ele começa a fazer, ele está por baixo, quando ele começa a fazer sucesso, ele troca de agente. Isso aconteceu com o próprio Jack Rawlins, um dos agentes do Woody Allen, aconteceu a mesma coisa em relação ao músico Reddy Belafonte. E o Jack Rawlins faz uma ponta nesse filme, uma coisa que eu descobri recentemente escrevendo o livro. Essa coisa do pessimismo, que eu acho que não é charme do Woody Allen, ele é muito assim. Tanto que eu mostrei uma entrevista dele que ele é engraçado, conta a piada, né, que é radicalmente contra a morte, mas em geral ele é muito sério. O Lucas Mendes, né, aquele jornalista da Globo News, que apresenta o Manhattan Connection, ele conta que uma das piores entrevistas que ele fez foi com o Woody Allen, que não teve graça nenhuma. Tem uma que o Woody Allen dá uma entrevista para o Roberto Dávila, também da Globo News atualmente, mas na época foi para a TV Manchete, 1986. Eu gravei em VHS da TV, aí fui rever recentemente, estava horrível, consegui passar para DVD, mas ficou a imagem ruim, mas dá para ver. O Woody Allen, muito sério, sem graça, ele parecia muito tímido, pessoalmente, quando eu vi, o tempo todo de cabeça baixa, não sorri nem quando aplaudido, não fala nas apresentações com os outros músicos da banda, exceto com o cara que toca banjo, que é o verdadeiro líder da banda, com os outros ele nem fala, mas eu acho que não é arrogância, eu acho que é timidez. E ele parece ser uma pessoa muito triste.
Mas eu acho que uma coisa muito saudável é que ele lidou isso muito com humor, uma forma de ele vencer essa tristeza, esse pessimismo, foi rindo disso. E que o que foi genial e que faz com que nós que o adoramos o admiremos em função disso, que a gente consegue rir, inclusive, do sofrimento. Tem um texto que foi publicado, achei pela internet, foi publicado no jornal El País, da Espanha, uma espanhola, ela é professora de nível superior, não sei se de letras, não importa. Ela escreveu um texto que eu achei sensacional. O título é O Fracasso de Woody Allen. Aí me chamou a atenção, parecia uma coisa contra o Woody Allen. Não, ela se dizendo... Foi uma criança e adolescente muito até doente, tinha ataques de pânico, tinha um monte de sintomas chamados neuróticos. Aí ela viu o Hannah e suas irmãs, o personagem do Woody Allen hipocondríaco, com crise de ansiedade. Ela se identificou, achou engraçado, e isso fez um bem para ela. E aí ela passou a admirar o Woody Allen e se ver no personagem dele, nos filmes dele, e viu isso como uma grande contribuição do Woody Allen para as pessoas. E ela termina aquela questão, o Dia de Chuva em Nova York, parecia que não ia ser exibido em lugar nenhum, não ia ser totalmente engavetado, nunca ninguém iria ver esse filme, ele nunca mais ia fazer nenhum filme. Ela termina fazendo um apelo: deixe-me ver um filme novo do Woody Allen. O Dia de Chuva em Nova York já estava pronto e a Amazon se recusou a lançar. Então, eu acho que esse é bem o espírito do fã do Woody Allen. Pô, a gente sofre, a gente é neurótico, a gente não sabe se Deus existe ou não, ou acha que não existe, é mais desesperador ainda. Mas a gente consegue rir disso graças ao Woody Allen. Eli, parabéns pela apresentação. Eu queria falar com você duas coisas. Primeiro, eu senti um pouco, assim, eu cheguei atrasada, não sei se você chegou a falar, sobre das fontes onde o Woody bebeu, né? Dos diretores que o influenciaram, da paixão dele por Bergman, de como as pessoas, né, comparam cada vez mais o Woody Allen semelhante a Bergman, Truffaut, Fellini, essas coisas assim. E eu queria ouvir um pouco sobre isso e, assim, lembrar que essas características que você citou, elas, apesar de serem repetitivas em seu filme, não nos cansam. Eu, pelo menos, não me canso de ver. E tem um filme, se não me engano, que me chamou muita atenção quando eu vi, eu acho que foi Contos de Nova York, que são histórias, acho que são 4 diretores, se não me engano. E ali ele interpreta um judeu dominado pela mãe. Sim, eu achei aquele filme assim, fantástico. Eu não sei se é autobiográfico ou não, não sei se para escrever o seu livro você deve ter lido muito sobre ele. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que se existe realmente um paralelo entre, né, ele é judeu, né, de família judia. Eu acho que isso também tem muito a ver, essa questão que ele fala em relação à morte, talvez enfim, queria ouvir um pouquinho de você. Ok? Obrigada. Tá. Acho que foram 3 perguntas. Se eu me esquecer de responder uma delas, por favor, me lembra. Então, em relação ao cineasta que ele admira. Todos que você citou, ele admira, mas especialmente o Bergman. Ele gostaria de ser o Bergman. Ele gostaria de fazer só filmes dramáticos. Ele se sente frustrado por ser melhor em comédia. Ele reconhece que é melhor em comédia. Ele até fez até alguns dramas muito bons. Para citar o Match Point, que é genial, não tem nada de humor. E alguns outros que são bons. A outra não é tão bom, o Setembro não é tão bom. Acho que não tem filme ruim do Woody Allen. Aí uma máxima, não é uma frase minha, muita gente cita isso. Até um filme ruim do Woody Allen é bom. Mas a inspiração dele sempre foi ser autor dramático. Ele faz mais comédia porque é o talento dele e, como eu disse, ele lamenta isso. Ele chegou até a conhecer o Bergman pessoalmente uma vez, falou que foi apresentado pela Liv Ullmann,
que tinha sido casada com Bergman e era admiradora do Woody Allen. Ela promoveu o encontro. Foi um encontro, os dois tímidos, quase não falaram um com o outro, mas parece de vez em quando se comunicavam, não sei se por carta. Mas o Bergman, para ele, é o grande ídolo. E em vários filmes ele cita o Bergman. No Novo Neurótico Quando Nervosa, ele está com a Annie Hall numa fila de cinema para assistir a um filme do Bergman, por exemplo. Em relação a repetições no filme dele, eu adoro, igual criança pequena que vê um desenho animado, quer ver de novo o mesmo episódio, igualzinho. Eu acho ótimo que os filmes, claro que é um exagero dizer que os filmes do Woody Allen são iguais, mesmo as comédias, né? Que os dramas são até bem diferentes das comédias. Mas eu gosto dessa repetição, os mesmos temas, que muita gente achou isso horrível, não tem criatividade, sempre a mesma coisa. Tem uma curiosidade, o professor Márcio falando Crimes e Pecados, é interessante que esse filme é uma comédia e um drama ao mesmo tempo. Tem duas histórias paralelas, uma bem dramática, com assassinato, e a comédia na qual está o Woody Allen, que ele se apaixona pela Mia Farrow. Isso. E as duas histórias se encontram no final, e é um final pessimista, que o assassino jamais é punido. E no início ele tem sentimentos de culpa terríveis, mas no final até os sentimentos de culpa dele terminam, ele não... E tem esse final que é pessimista, que como muitos nazistas, que é citado no filme, não foram punidos. E a terceira coisa... o Conto de Nova York, o episódio dele se chama A Ruína de Édipo. É muito autobiográfico. Claro que a mãe dele não subiu ao céu e voltou, isso não aconteceu na vida real. Mas o relacionamento dele com a mãe era bem problemático. Ele conta, ele ia fazer até um documentário com a Mia Farrow sobre as respectivas mães dos dois. Acabou não sendo realizado, mas foi gravada uma entrevista. E tem um documentário sobre o Woody Allen no Brasil. Teve um nome, depois teve outro, o nome em DVD, um retrato de Woody Allen, que pega a excursão que ele fez com a banda pela Europa na década de 1990. No final do filme aparece a mãe e o pai dele. Ele volta, já casado com a Sun-Yi, termina o filme no apartamento dos pais, em Nova York, aparecem as estatuetas do Oscar, que não ficaram com ele deixou no apartamento dos pais. E o diálogo dele com os pais é muito interessante. Ele conta que a mãe dele batia nele todo dia. Batia mesmo violentamente. Isso é corroborado por um amigo de infância, que conta para uma biógrafa dele. Ele, talvez de certa forma proposital, irritava a mãe, mas era uma coisa assim, muito violenta. E a mãe, até nesse filme, faz muitas críticas a ele. Ela com mais de 90 anos, ele já era, década de 1990, já um grande cineasta, reconhecido no mundo inteiro, ele dizendo, você devia ter se casado com uma mulher judia, e depois o pai fala, você se acha um figurão, mas você não... Os pais o depreciando, impressionante. Mas a mãe dele aparece também em outros filmes, um personagem com a mãe com essas características de ser uma pessoa depreciativa, castradora, que isso com certeza afetou muito a infância dele e depois a produção artística, né? Microfone. Desculpa, seria muito interessante também falar que apesar de 70 anos, né, de mais de 70 anos, ele talvez seja o único diretor... 83. Isso, que todo ano ainda lança um filme. Todo ano tem um filme novo do Woody Allen. Quer dizer, ele não tem um interesse comercial, mas todo ano ele ainda continua produzindo e alguns filmes até eu acho que são muito melhores do que os anteriores, né, os primeiros. Acho isso fantástico. Ele não consegue parar de trabalhar nem nas férias, ele escreve todo dia, não existe feriado, final de semana, e ele diz, eu acho que é muito isso, para não pensar na vida, nas questões existenciais. Então ele tem que estar trabalhando, ficar preocupado com o figurino dos personagens, dos atores, com o roteiro, com a direção. Ele tem que se ocupar com isso. E também ele gosta muito de esportes, basquete, beisebol, ele é
de ir aos estádios ou ginásios, ou ver pela televisão. Ele não consegue parar assim para pensar, porque ele vai pensar coisas horríveis, na morte, na ausência de Deus, então ele tem que estar trabalhando o tempo todo. E ele tem uma criatividade que é impressionante. Nesse documentário, nunca mostrei que ele fala quando apareceu o medo da morte. Ele conta que quando era criança, ele descobriu que a morte existia. Em outra parte do filme mostra ele no quarto dele, ele tem um saco de papel com um monte de papeizinhos dentro. Ele despeja, a gente vê no documentário, um monte de pedacinhos de papel, são ideias que ele teve e anotou. A quantidade de ideias que ele tem, ele conta, ele não vai dar conta, nem que ele viva 500 anos, que ele tem material para fazer filmes por dezenas de anos, centenas de anos. Toda hora vem ideias novas, claro que depois ele tem que juntar as ideias para formar um roteiro, mas o tempo todo ele está criando, sempre foi assim. Ele até diz, tem muita quantidade, ele é até humilde ou não, ele acha que não é de grande qualidade, mas ele reconhece que a quantidade é enorme. A quantidade de ideias que surgem para ele tem que anotar e anota em qualquer lugar, em guardanapo, em blocos que tem hotel de papel. Qualquer lugar ele vai e anota, enfia dentro de um saco e depois acaba um filme e já começa a fazer outro. Ele não dá intervalo, dá 2 semanas para esvaziar a cabeça, ele já começa a escrever um outro filme. E escreve muito rápido, acho que em 2, 3 meses ele escreve um roteiro que vai ser indicado pro Oscar. Outras coisas que demoram mais, um roteiro ele faz muito rápido. E é impressionante, quando você lê sobre ele e vê esse depoimento no documentário, chama muita atenção a capacidade criativa dele, não só em qualidade, porque eu sou fã, mas também a quantidade. É uma maravilha a gente poder estar aqui hoje e assistir essa tua palestra. Alexandre falou e realmente acho que foi uma das palestras assim mais prazerosas que a gente já teve aqui. E daqui para frente nada de psiquiatria, aqui não vamos mudar. Os coordenadores estão fazendo besteira, né? Toda hora tem psiquiatria aqui nas apresentações, não dá. E aí, pegando então esse gancho, você, num artigo teu de 2013, da Revista Brasileira de Psiquiatria, tem uma charge dele com o livro de psicopatologia. Não sei. Não? Não sei eu que fiz a charge, não lembro, mas acho que não. Tem ele, numa cadeira de cineasta, com um livro, segurando um livro de psicopatologia assim atrás, com a pose assim. E aí até o que eu ia te perguntar, aquele livro que o Jali está segurando de psicopatologia é o teu? E aí eu fiquei pensando sobre o seguinte, inclusive até você tem que pegar essa charge para você colocar na tua apresentação. Eu fico pensando o seguinte, será que ele era um estudioso de psiquiatria? Será que ele tinha esse interesse, essa busca? E aí eu fico até pensando que da forma como ele passa os personagens, da forma como ele passa a doença mental, de uma forma tão leve, tão divertida, tão engraçada, que aproxima as pessoas da doença mental, eu acho que ele seria uma pessoa perfeita para ser trabalhada numa questão de diminuição do estigma da doença mental. Então, eu vejo isso de uma forma muito produtiva quando a gente fala dessa questão tão importante do estigma. Mas eu acho que aquele livro que ele estava segurando era de psicopatologia, era o seu. Eu vou olhar, mas quem encomendou a charge foi a própria revista. Eu só escrevi o texto. A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa agora, não vou nem almoçar. Primeiro eu vou olhar, depois eu almoço. Mas fiquei curioso. Ele não, tem um filme, agora eu não tenho certeza se foi o Desconstruindo Harry ou acho que é o Desconstruindo Harry, que o personagem está como ator, ele diz que durante algum tempo ele tinha dúvida se queria ser psicanalista ou não. Aí ele diz que concluiu que ele seria melhor como paciente mesmo. Ele com certeza leu alguma coisa de Freud, como ele leu muita coisa de filosofia. Tem muita filosofia nos filmes do Woody Allen. É um capítulo do meu livro. E ele até cita, eu li um livro escrito por um filósofo, organizado por
São vários capítulos, cada capítulo foi escrito por um filósofo diferente, mas era filosofia no filme do Woody Allen. Aí o cara lá diz, nós, filósofos, professores de filosofia, nas aulas para os nossos alunos, sempre citamos filmes do Woody Allen, mostramos filmes do Woody Allen, e o Woody Allen, para ele, é como ele diz, Camus e Sartre, só que mais engraçado. Por que eu falei nisso? Porque o Woody Allen leu, não sei se ainda lê muito de filosofia, deve ter lido alguma coisa de psicanálise, mas especialmente Freud. Mas nos filmes aparece mais a visão de um paciente mesmo, né, tendo os sintomas. Eu acho que, como você falou, diminui o estigma, porque mostra de uma forma engraçada, e foi altamente terapêutico daquela pessoa que escreveu o artigo para o jornal É o País, né, de ela se sentir, não sou a pior pessoa do mundo, tem uma pessoa genial, que é o Woody Allen, tem os mesmos sintomas, todo mundo acha engraçado, então eu não sou a pior pessoa do mundo e eu posso viver bem, e o Woody Allen faz um bem para a humanidade, né? Então eu quero ver o filme do Woody Allen. Em janeiro, está muito longe. Pelo Instagram, falei ontem com uma moça, acho que psicóloga, que está lá em Paris, fazendo doutorado. O filme já estreou lá, acho que ela até não viu ainda. Pô, eu tô quase vendo, agora que eu sou um bilionário, vai ser tranquilo ir lá para Paris, vou num dia, volto no dia seguinte, vou lá só para ver. O problema é que eu não leio francês, as legendas vão estar em francês, né? E meu inglês não é tão bom para assistir o filme. Ok, então quero agradecer novamente ao professor Elie. Semana que vem não haverá centro de estudos, porque teremos o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que vai ser aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro. De hoje a 15 dias vamos ter a psicóloga Selena